A primeira pergunta seria em cima das mudanças nos direitos trabalhistas, já anunciadas para um futuro governo Temer. Na sua opinião, o que essas mudanças podem significar? Veja, o Brasil experimentou um discretíssimo avanço, eu falo discreto em relação à nossa história escravista, enfim, na proteção do mercado de trabalho a partir da questão do salário mínimo. E esse centro estratégico conservador que está avançando no golpe no momento em que eu lhe falo, tem uma ideia de atender a um reclamo, aspas, modernizante, a juízo deles, deprimindo o custo do trabalho, o que significa dizer desmontar o pequeno, discreto avanço que o Brasil experimentou. Isso é uma estupidez, porque o custo do trabalho no Brasil, ainda que comparado com países como a China, né, que está crescendo o valor do trabalho, ainda é um custo de trabalho bastante aquém daquela produtividade do que a economia brasileira pode pagar. E qual o papel da Fiesp, na sua opinião? Porque a Fiesp se apresenta como aquela que não quer pagar o pato. Qual seria o papel dela nessas mudanças? Esse é bem típico. A Fiesp está cumprindo o seu papel de sempre. Primeiro, não fala pelo empreendedor brasileiro real, né? A Fiesp é dirigida por um sem indústria nesse momento em que eu lhe falo. E o velho discurso de fazer austeridade para os pobres e facilidades e franquias para os ricos. Isso é justamente o oposto do que a dignidade do ser humano, em tese, e do que a realidade brasileira, no prático, precisa. O sem indústria que virou político pode estar politizando o papel e as opiniões da Fiesp? Dramaticamente. Eu até tenho uma relação pessoal cordial com o Paulo Scaff, mas o papel de financiar com dinheiro do Sistema S, que afinal de contas é um tributo extremamente atrasado, né, que é uma contribuição sindical forçada, herdada da década de 30, onde ele baseia a sua influência, inclusive para pagar propina para lobistas junto ao senhor Eduardo Cunha, como eu sei que aconteceu. E é um papel deprimente, um papel completamente deprimente. Mudando um pouco de assunto, dentro do mesmo tema, a Operação Lava Jato está mobilizando a opinião pública, mobilizando o Brasil. Caso haja o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o senhor acredita na continuidade, com a mesma intensidade da Operação Lava Jato? Vai depender da força moral, né, e do compromisso real com a institucionalidade do Ministério Público e da Justiça Federal, que estão fazendo um bom papel, salvo abusos e excessos que aqui e ali, infelizmente, têm acontecido, mas tudo o que está acontecendo é uma purga muito importante para a sociedade brasileira que está cansada de viver no sacrifício e de chegar em casa cansado ou decepcionado com a coisa, ligar a televisão e ver a notícia mal cheirosa, novelizada todo dia, praticamente envolvendo a sensação, pelo menos, de que é todo mundo, que não escapa ninguém. Portanto, é muito importante. Agora, esta coalizão de bandidos, liderados pelo senhor Eduardo Cunha, que tem o Michel Temer como parceiro íntimo, e um conjunto de maiorias de corruptos, hoje está na clara objetividade deles, derrubando a presidente, avançar para encerrar a Lava Jato. E isso significa coisa prática. Eles todos estão sendo já imediatamente alcançados e querem interromper. Eu acabei de receber aqui que um executivo da Engevix, em delação premiada, acaba de citar o Michel Temer, né? Então, mas o senhor não acredita que a Lava Jato também, além de trazer essas notícias todos os dias, ela não está passando, num aspecto positivo, a sensação de que a impunidade está acabando? É muito importante a Lava Jato, né? Volto a dizer para você, o juiz Moro tem prestado um serviço absolutamente histórico para a sociedade brasileira. Eu, entretanto, eu tenho formação jurídica e o bom não é a gente fazer a catarse, né? A gente se sentir vingado porque o juiz mandou prender alguém hoje. É importante que essas pessoas amanhã, quando os recursos chegarem aos tribunais superiores, elas permaneçam presas. E isso depende da qualidade do processo. Tanto se você faz uma delação premiada anômala, que pode ser eventualmente confundida com tortura. Se você amanhã faz um procedimento que baseou-se numa condução coercitiva ilegal, se você amanhã faz um procedimento qualquer de levantamento de provas, de grampos, que um juiz de um tribunal superior possa entender como errada, tudo isso é nulo. É só se lembrar da Operação Satyagraha. E hoje ela foi inteira anulada, a imprensa não prestava mais atenção e todos os acusados gravissimamente, que são evidentemente culpados, estão todos livres e soltos porque os processos foram anulados por essas nulidades. Portanto, a severidade no direito, na justiça, tem que andar em largo passo junto com o apego à lei, o rigor dos protocolos, das formalidades da lei, senão é uma falsa punição.
O senhor com certeza conhece o programa do PMDB, a Pontes para o Futuro. O que o senhor pensa do programa, os pontos positivos e negativos, e se realmente eles estariam construindo uma ponte para o futuro? Ele é basicamente uma fraude. É uma fraude porque aquilo que está escrito lá, desvinculação de orçamento para a saúde, desvinculação do orçamento para a educação, restrição de direitos previdenciários, etc., não tem a menor chance, eu acredito, nem de ser propostos. Portanto, é uma mentira já original. E muito menos de prosperar num Congresso hoje entregue à anarquia da esculhambação, da corrupção e da demagogia mais rasteira. Então, é basicamente uma fraude. E, no mérito, representa uma saída oposta àquilo que o Brasil precisa. As redes sociais postaram recentemente o senhor discutindo com pessoas que protestavam na frente da casa do seu irmão Cid Gomes. Na realidade, o que aconteceu ali? Democracia não é um regime de anarquia. Democracia é um regime de lei, de direito. E eu estava dormindo 1h30 da madrugada, quando a minha cunhada me ligou dizendo que tinha uma turba agredindo o meu irmão, indefeso, sozinho, e essa turba agredindo. Eu liguei para ele para tentar saber o que estava acontecendo, ele não me atendeu. E eu, que não ando com segurança nem nada, peguei meu carro e fui lá. Lá chegando, encontrei exatamente a cena que a minha cunhada tinha descrito. Um grupo de baderneiro, 1h30 da madrugada, na porta da casa dele, cercando fisicamente, já tinham jogado coisas, chamado mil palavrões, etc, etc. E eu fiz o que eu achei que devia fazer, talvez com exceção dos palavrões que eu usei, mas eu não sou um lorde inglês, eu sou um brasileiro, um cearense, sou educado a maior parte da minha vida na escola pública, e eu fiquei completamente indignado. Não fiz fisicamente nada, mas mandei eles fazerem para casa. Indignação de um cidadão. De um irmão, indignado. Eu lamento o episódio. Evidentemente, não vou aceitar que se desviem minhas responsabilidades com o país por um episódio em que eu saio em defesa na madrugada de um irmão agredido. Eu acredito que qualquer pessoa minimamente razoável faria o que eu faço. E eu não vou vender minha alma para ser político no Brasil. Já tenho 35 anos de vida pública, já estou com a vida que pedi a Deus. E se alguém um dia ainda precisar que eu dê ao Brasil tudo que eu tenho, eu darei com o maior entusiasmo. Muito obrigada.